Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Neogrid. Estão comigo hoje Nicolás Simone, nosso CEO, e Augusto Vilela, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informo que esta apresentação está sendo gravada e conta com a tradução simultânea. Para quem desejar acompanhar em inglês, basta selecionar a opção Interpretation e silenciar o áudio original. For those participants who desire to listen to this webcast in English, please note that simultaneous translation is available through the Interpretation button below. You can also mute the original Portuguese audio by clicking Mute Original Audio. Antes de iniciarmos, lembro que eventuais declarações e projeções refletem expectativas da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas. Após os destaques, abriremos a sessão de perguntas e respostas. A gravação e os slides estarão disponíveis no site de RI da Neogrid. Agora, gostaria de passar a palavra para a apresentação do Nicolás Simone. Nicolás, bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de entrar nos números, quero dar o contexto da leitura deste trimestre. O primeiro trimestre de 2026 é o trimestre em que amadurecemos nossa atuação na forma bimodal. Em uma frente, seguimos disciplinados no curto prazo, com a mesma postura de eficiência e geração de caixa que mostramos ao longo de 2025. Na outra, estamos fazendo os investimentos estruturais que habilitam a próxima curva de crescimento. As duas frentes não competem entre si, elas se sustentam, e o curto prazo é o que financia e cria espaço para o longo prazo. Os resultados deste trimestre refletem exatamente isso. Gostaria de destacar 4 pontos que resumem o primeiro trimestre de 2026. Primeiro, a receita voltou a crescer. A receita líquida foi de 65,9 milhões no trimestre, com avanço de 1,3% frente ao quarto trimestre de 2025, sustentada pela receita recorrente, que cresceu no mesmo ritmo e sigue representando 97,6% da receita total. Depois de uma sequência de trimestres absorvendo este momento de transição, é um sinal que reforça a confiança no trabalho estrutural que estamos fazendo. E um ponto que importa dizer aqui, o efeito completo da saída dos contratos internacionais já foi absorvido neste trimestre. Segundo, disciplina de custos preservada, absorvendo a reoneração de folha. As despesas com vendas recuaram 26,8% e MG&A foi uma redução de 9,1%, ambas em comparação anual. Quando olhamos para o gráfico ao lado, o quadro fica ainda mais claro. As despesas operacionais ex-CAPEX passaram de 62,8% da receita no primeiro trimestre de 2024 para 55,6% no primeiro trimestre de 2026, uma redução de 7,2 pontos percentuais em 2 anos, atravessando 2 aumentos de carga sobre a folha. Esses números refletem mudanças estruturais, não circunstanciais de trimestre. Terceiro, investimentos estruturais que preparam a Neogrid para a próxima fase. Estamos no meio de uma migração tecnológica de cloud para uma estrutura com custos unitários mais baixos e mais escaláveis. O ganho estrutural dessa migração começa a aparecer nos próximos trimestres à medida que avançamos. Ou seja, continuamos com foco em reduzir o custo de servir, ou seja, também fazer mais com menos. Quarto, caixa preservado e fluxo de caixa livre positivo. Encerramos o trimestre com um caixa líquido de 121,7 milhões, estável frente a dezembro e 8,8% acima de março de 2025. O fluxo de caixa livre foi positivo em 1,9 milhões. Vale destacar que este resultado foi entregue absorvendo 2 efeitos pontuais relevantes: o custo pontual de migração de cloud, que mencionei, e despesas extraordinárias relacionadas ao processo de oferta pública de aquisição de ações. Mesmo assim, geramos caixa. Para mim, esse é o ponto que melhor traduz a qualidade do que está sendo entregue. E curto prazo entregando, longo prazo sendo construído. E a mesma disciplina sustentando os dois.
Quero aprofundar a frente de longo prazo. Como eu disse, o primeiro trimestre de 2026 marca um ponto de inflexão na nossa jornada de construção da empresa agêntica. Saímos da fase de diagnóstico e desenho e entramos na fase de execução. É importante mostrar que essa construção também acontece em duas frentes integradas, que conversam diretamente com a lógica bimodal que apresentei. Uma frente voltada para o mercado, em que estamos reinventando nossa proposta de valor com agentes inteligentes, e outra voltada para dentro, em que estamos aplicando essa mesma capacidade para tornar a operação mais resiliente e eficiente. Na primeira frente, que nós estamos chamando Market and Value Reinvention, concluímos o mapeamento das dores estruturais da cadeia de abastecimento e consumo, da indústria ao varejo. Consolidamos a tese da empresa do futuro, com agentes operando em camadas distintas de geração de valor e construindo um roadmap de execução com sequências claras de entregas. Quando olho para o que estamos ou o que temos nas mãos, vejo um ativo difícil de replicar, mas de 2 décadas de dados transacionais, integração ativa com indústria, varejistas e distribuidores, é uma plataforma que toma decisões diárias dentro da cadeia. Esse é o ponto de partida que poucos têm. Na segunda frente, resiliência operacional. A adoção de inteligência artificial pelos times saiu de uma fase de pilotos e virou prática diária. A fábrica de agentes opera com governança formalizada, políticas, comitê de IA e capacitação contínua das equipes. Ou seja, queremos iniciar, mas com um processo definido e uma governança que nos permita ter um ponto de partida saudável. Estamos focando na criação de agentes em suporte, desenvolvimento, back-office, tanto administrativo quanto comercial. E essa mentalidade de operar com mais inteligência e menos atrito, que dá direção e forma como a empresa que toma decisões hoje. E o que cria as condições para que os ganhos de eficiência continuem se materializando ao longo do tempo. O que me faz ter convicção sobre o que vem pela frente é justamente isso. A tecnologia avança rapidamente e ferramentas de IA ou de inteligência artificial ficam cada vez mais sofisticadas a cada mês. Vocês estão vendo como esta revolução, não? Ou evolução está acontecendo dia a dia e mês a mês. O que não se copia é uma organização que sabe usá-las. Por isso, reforço o que disse no último call e mantenho com a mesma convicção. A Neogrid Agêntica não é um produto, é uma empresa. Passo agora a palavra para Augusto, que vai detalhar os números do trimestre. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nicolas, e bom dia a todos. Começo pela MRR. Encerramos março com 24,1 milhões de reais, em linha com o patamar do trimestre anterior, e cuja composição reflete a transição que viemos comunicando ao longo dos últimos trimestres. Ou seja, a base consolidada segue estável e temos uma redução na receita recorrente internacional desde o quarto trimestre do ano passado, conforme já vimos comunicando há alguns trimestres. As 3 frentes de iniciativas comerciais listadas no slide, cliente no centro, expansão do perfil comercial ICP e crescimento internacional, que temos abordado desde o segundo semestre do ano passado, junto com a agenda de transformação que o Nicolas apresentou, seguem em andamento. Temos avanços importantes em linha com o nosso plano interno, e esses são vetores que vão sustentar a retomada do crescimento da receita de forma consistente ao longo dos próximos trimestres. Avançando para a receita líquida, encerramos o primeiro trimestre de 2026 com 65,9 milhões de reais, um crescimento de 1,3% frente ao quarto trimestre de 2025 e uma retração de 5% na comparação anual. A retomada do crescimento sequencial é consistente com a tese de transição que viemos comunicando, sendo que nesse trimestre a Neogrid já absorveu a totalidade dos impactos relevantes da não renovação de contratos internacionais em dezembro de 2025. Esse efeito agora ficou para trás. A receita recorrente representou 97,6% da receita total no primeiro trimestre de 26, reforçando a previsibilidade do nosso modelo. A linha de serviços avançou 1,6% frente ao quarto trimestre de 2025 e 4%
na comparação anual, um termômetro de demanda saudável e de entregas comerciais futuras, em um contexto que temos privilegiado contratos recorrentes de longo prazo e monetização baseada no consumo. Seguindo para o próximo slide, abrimos a composição da receita. A operação internacional representou 5,8% da receita total no primeiro trimestre de 2026, uma retração de 1,9 ponto percentual frente ao quarto trimestre de 2025 e reflexo da saída dos contratos internacionais que já vínhamos sinalizando. Houve adicionalmente um efeito de desvalorização cambial na contabilização da receita vinda do exterior, que acumulou uma queda de 4,5% na comparação com o quarto trimestre de 2025. No gráfico do lado direito, abrimos o resultado por unidade de negócio. A unidade Supply Chain representou 57,2% da receita do trimestre, uma redução de 1,3 pontos percentuais frente ao quarto trimestre de 25, refletindo o fato de que a maior parte da saída dos contratos internacionais estava concentrada nessa unidade. Em contrapartida, inteligência colaborativa avançou para 42,8% da receita, ganhando, claro, 1,3 ponto percentual no mix. Avançando para o slide seguinte, encerramos o primeiro trimestre de 26 com lucro bruto de 37,2 milhões de reais e margem bruta de 56,4%, uma retração de 1,5 ponto percentual frente ao primeiro trimestre de 25. Este trimestre absorveu um efeito pontual no custo de conectividade, como o Nicolas falou no começo da apresentação, que teve um efeito de aproximadamente 1,8 milhão de reais. E isso está relacionado com a migração de servidores cloud para o novo fornecedor. E mesmo com esse efeito pontual, o custo total da empresa recuou 1,6% na comparação anual, capturando então os ganhos estruturais de eficiência que temos realizados desde o ano passado. O novo arranjo de infraestrutura tecnológica com essa migração opera com custo unitário inferior, e os ganhos de eficiência se materializam progressivamente ao longo de 26, à medida que avançamos com as migrações. Por unidade de negócio, vemos ali na direita do gráfico que a unidade de supply chain apresentou margem de 63%, inteligência colaborativa 43,5%. As despesas operacionais representaram 55,2% da receita no primeiro trimestre de 26, contra 58,4% no primeiro trimestre de 25, representando uma melhora de 3,2 pontos percentuais na comparação anual, mesmo com a redução da receita de 5% ano contra ano. Em pesquisa e desenvolvimento, o acréscimo percentual decorre da menor capitalização de despesas para ativo intangível. Foram capitalizados R$ 300 mil no primeiro trimestre de 26, frente a 2,8 milhões no primeiro trimestre de 25. Na leitura ex-CAPEX, ou seja, desconsiderando esses efeitos, pesquisa e desenvolvimento representou 23,6% da receita no primeiro trimestre de 26, uma redução de 1,7 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 25. O indicador dessa forma, né, comparando iguais, evidencia com mais clareza o ganho de eficiência ano contra ano. Os destaques no trimestre, então, ficaram por conta das retrações em despesas gerais administrativas e despesas com vendas. Gerais administrativas tiveram redução de 0,8 ponto percentual frente ao primeiro trimestre de 25 e 0,2 ponto percentual frente ao quarto trimestre de 25. Em despesas de vendas, por sua vez, tivemos redução de 4,2 pontos percentuais frente ao primeiro trimestre de 25 e meio ponto percentual frente ao quarto trimestre de 25, com a estrutura comercial operando então um patamar mais eficiente, mas mantendo integralmente a cobertura e com redimensionamento plenamente refletido na nossa base de custos desse trimestre. Vale registrar que todas as linhas de despesas absorveram, ao longo deste ano de 26, né, têm absorvido a continuidade da reoneração progressiva da folha de pagamentos, ou seja, o aumento aqui no INSS patronal em 5% sobre a folha, e ainda assim entregamos redução percentual de despesa sobre a receita. Seguindo agora para o slide 12, no primeiro trimestre de 2026, o EBITDA ajustado foi de menos R$ 279 mil, ou seja, praticamente break-even, com margem ajustada de menos 0,4%. A reconciliação do EBITDA contempla um efeito extraordinário da ordem de 1,7 milhão relacionado aos custos da oferta pública de aquisição de ações em curso, que estão classificadas como outras despesas e, portanto, sem efeito no quadro que eu apresentei no slide anterior.
Nós não tratamos aqui de outros ajustes que também consideramos pontuais no trimestre, como o custo de migração de nuvem, que eu reportei há pouco, de 1,8 milhão de reais aproximadamente, e um reforço nas provisões de crédito da ordem de 1,4 milhão, decorrente da revisão da carteira nesse período. Nós optamos por não classificar como extraordinários por uma escolha mais conservadora e transparente com o mercado. A análise do trimestre, então, preserva integralmente a tese da eficiência operacional construída ao longo de 2025, com uma trajetória de expansão de margem sustentada por ganhos estruturais que já estamos capturando a todo trimestre. Passando agora para o fluxo de caixa, o resultado ajustado por efeitos não caixa foi de 4,6 milhões de reais no primeiro trimestre. É um crescimento de 19,1% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e é um reflexo direto da melhora consistente na geração operacional. O fluxo de caixa livre foi positivo em 1,9 milhão de reais, apoiado por geração de capital de giro no trimestre. Vale destacar que essa geração ocorreu mesmo absorvendo os efeitos pontuais já mencionados, traduzindo a operação em geração de caixa real. Lembrando que os efeitos pontuais são os custos com oferta pública de ações, o reforço na PCLD e custos pontuais aqui de migração de conectividade. No gráfico do lado direito, demonstramos que encerramos o mês de março com disponibilidade de 129,8 milhões de reais. E se excluirmos as obrigações com empresas adquiridas, integralmente liquidadas em agosto de 25, e obrigações de dívida, o caixa líquido ajustado atingiu 121,7 milhões de reais, em linha com o patamar de dezembro de 25 e 8,8% acima de março de 25, um resultado que comprova a solidez da posição financeira da companhia. Com isso, concluímos a apresentação. Ficamos à disposição para responder suas perguntas. Por gentileza, podem seguir com a sessão de Q&A. Obrigado aos senhores Nicolás e Augusto pelas apresentações. Com isso, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, você pode selecionar o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, informando seu nome e companhia. As perguntas enviadas por escrito que não forem respondidas durante a conferência de resultados serão encaminhadas posteriormente para a equipe de relações com investidores. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem falando sobre eficiência operacional. Ela diz: despesas operacionais ex-CAPEX caíram de 62,8% para 55,6% da receita em 2 anos, atravessando 2 rodadas de reoneração da folha. Há mais espaço ou é novo steady state? Como isso reflete na margem ao longo de 2026? Bom, primeiro aí, obrigado pela pergunta. Os 7,2 pontos percentuais, não, que reduzimos nas despesas operacionais foram ganhos reais, né? Atravessando 2 degraus de reoneração de folha que estavam no caminho, que praticamente representam, esses 2 degraus representam aproximadamente 10 pontos percentuais de incremento. Então, tuvimos sim ganhos reais e isso não é estrutural, não, é estrutural, não é circunstancial do trimestre. Ou seja, foram ações claras que foram implementadas para conseguir fazer a contenção das despesas operacionais e ainda ter eficiência sobre elas. E eu acredito, sim, que tem mais espaço ainda. O que capturamos até aqui por resultado de um trabalho consistente, vamos falar assim, de eficiência operacional, e o próximo vetor vem de automação via IA, ¿no? Toda a parte de agentização interna também, digitalização de processos, robotização de processos, para reduzir o custo de servir. Em resumo, como falei, até fazer mais com menos. A evolução de nossa arquitetura tecnológica, então nós estamos migrando para novos fornecedores ou providers de nuvem, que isso trabalha muito na redução de custos unitários, e também de alavancagem operacional à medida que a receita cresce. E os 3 estão em movimento. Referente à margem, eu não dou guidance, mas só para contribuir com o raciocínio, sim, nós absorvimos a reoneração de folha, estamos com a receita crescendo e a automação avançando, então os vetores estão nesse favor.
Não sei, Augusto, se você quer complementar, mas seria meu comentário aí e minha resposta para essa pergunta. Obrigado para quem fez a pergunta. Eu concordo 100%, Nicolas. A companhia ela está estruturalmente mais leve, mais eficiente, e com bastante espaço para continuar avançando aqui em automação, revisão de processo. Nossa segunda pergunta diz: poderiam comentar sobre os próximos passos da oferta pública de ações? Como a empresa está se preparando? Obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, é importante relembrar aqui que a Neogrid não é ofertante da oferta pública. Nós não somos nós que estamos conduzindo a operação, né? A DALP é a ofertante. Nosso papel aqui tem sido garantir a transparência para o mercado, cumprir obrigações regulatórias e zelar pelo tratamento adequado aqui para os minoritários e mantendo nossa base de acionistas bem informadas. As últimas evoluções foram a aprovação do registro, né, da oferta pública pela CVM e a publicação do edital definitivo, que está no nosso site de RI. E a principal informação é que o leilão agora está marcado para o dia 27 de maio, às 15 horas, com a liquidação financeira no dia 29, ao preço de R$ 30,89 por ação, corrigido pela taxa Selic, desde 30 de setembro de 2025 até a data da liquidação. Os desdobramentos posteriores, e isso depende da aprovação, depende da evolução aqui do resultado da oferta pública, né? Então, não temos nenhuma tratativa de eventos subsequentes no momento. E sobre como estamos nos preparando, como a gente está aqui acompanhando, aguardando o desdobramento da oferta pública, nossa estratégia permanece intacta, seguimos o mesmo caminho aqui de eficiência, buscando retomada de crescimento e conduzindo aqui as agendas de transformação do negócio para o futuro. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Nicolás Simone para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado aí. Bom, antes de encerrar, queria deixar três pontos claros aí referente ao call aqui que nós fizemos hoje. Primeiro, entregamos, ou seja, a receita voltou a crescer, o caixa está positivo pelo terceiro trimestre consecutivo e a estrutura de custos, como vimos, já foi perguntado, vamos a falar assim, está 7,2 pontos percentuais mais eficiente do que há 2 anos, absorvendo, eu reitero, duas rodadas de remuneração de folha de pagamento no caminho. El segundo ponto, temos mais espaço. Então, a automação via IA está reduzindo o custo de servir em processos reais e a receita está voltando a crescer. E nós queremos mais. Então, os vetores estão alinhados, mas queremos mais, melhores resultados e fazer mais com menos também. E terceiro ponto, eu acredito muito nos que estamos construindo. Nós temos 27 anos de dados, integração com as maiores indústrias, varejistas e distribuidores, uma plataforma que toma decisões diárias dentro da cadeia de consumo e abastecimento. E eu falo que esses ativos já são relevantes, mas a agenda de transformação que estamos construindo existe para torná-los cada vez mais poderosos e para que gerem cada vez mais valor para nossos clientes e claramente para a cadeia de consumo e abastecimento. E nós temos um papel fundamental nessa cadeia. Quando nós vemos os varejos e a optimização, por exemplo, de estoque que nós podemos fazer neles, e a optimização de capital de giro, dado o custo de capital que nós temos hoje aqui no Brasil, nós temos sim um papel relevante em nossos clientes e podemos e estamos agregando muito valor e podemos agregar muito mais também com todo o que nós estamos construindo e o que vem pela frente. Então, em resumo, temos os ativos, temos o time e estamos no caminho certo. Então, queria agradecer a todos vocês, acionistas, clientes, por participar, por ser parte, e também a nossa equipe que está super engajada, super energizada com o que vem pela frente. Então, obrigado a todos aí pelo acompanhamento do COI. O webcast da Neogrid está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.